Quebra o arco, corta a lança, queima, Senhor, os calços. Pai amado, a glória do Senhor seja notória neste lugar, para a glória do Senhor. Manifesta o teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta o teu poder, a sua graça. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do teu coração. Sermos inundados por tua glória. Erga suas mãos, vamos lá. Quem toma conta de você? Quem domina você? Pai, nós queremos nos entregar em Espírito, Senhor, neste lugar. Te amamos, Senhor. Dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode louvar mais alto? Que nos faz brancos como a neve, aceitos somos, amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos lá, o que nos lava, de novamente, o que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais alto, vamos declarar isso. Que nos faz brancos como a neve, aceitos são, amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais alto, declare: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aleluia. Nessa noite, esse louvor me faz recordar a memória de quando Jesus foi crucificado lá na cruz. Ele derramou o seu sangue por amor a nós. Ei, que vozes não se calam. E quando vocês adoram, cadeias vão ser quebradas. Quando vocês adoram, inimigo cai por terra. Porque Deus tem controle sobre nós. Ele já caiu por terra nessa noite. Não pare de adorar. Era na maneira, na bacanta, na maneira. Ei! Espírito da verdade. Aleluia! Serão dias se já não são pai de família,
dessas meninas que serão um dia, se já não são, uma mãe de família. Eu queria te convidar a esquecer da sua dor, do seu problema, da sua necessidade, da sua sede, da sua fome, da sua vontade, e você começar a se compadecer dessas pessoas com amor. Eu te convido a amar essas pessoas. Então, mas eu não precisava conhecer essas pessoas para poder amar elas? Não. Amor é ordem. Amor é mandamento, nunca foi sentimento. Eu não preciso sentir, eu preciso obedecer o amor. E Deus é o próprio amor. Então, quando eu obedeço o amor, eu estou obedecendo a Deus, porque Ele é o amor. E eu amo porque Ele me amou. Então, eu tenho a capacidade, você tem a capacidade de se compadecer, de pegar a dor dessas pessoas. Talvez dos pais, talvez das mães, dos maridos que estão em casa, das mulheres que estão em casa, dos filhos que talvez sofrem, das avós que têm que cuidar dos seus filhos, dos seus netos e que estão aqui. Eu queria que você se compadecesse dessas pessoas com amor, não por dó, não por pena, não por qualquer outra coisa, porque eles são tão amados quanto nós somos por Deus. E eu queria te convidar a usar desse amor que nós já temos para interceder por cada uma dessas vidas, por interceder por cada uma dessas famílias. No meio dessas pessoas existem pessoas que já foram chamadas para a salvação, só precisam ouvir a voz de Deus. E eu falei para Deus quando nós chegamos aqui, eu falei: Deus, que nós sejamos a boca do Senhor neste lugar. Aleluia. Então eu não sei como isso vai funcionar, mas eu quero que você simplesmente sinta a dor deles, sinta a dor daqueles que sofrem por eles. Talvez tenha um pai e uma mãe que estão orando nessa hora por eles, e eu queria que você liberasse palavras proféticas a respeito do futuro deles. Não vamos nos confortar com essa situação. Vamos tomar essa situação em nossas mãos. Eu te convido, ore, clame com amor. Senhor Deus, nós Pai, em nome de Cristo Jesus, apresentamos cada vida aqui que está, Pai. Vai quebrando a coração desse direito. Vai contra as vidas que estão afastadas da tua presença. Vai abraçar eles agora. Oh, Espírito Santo. Contra as vidas do meu Deus que estão na tua casa. Um dia estão aqui agora. Toma tudo e poder para trás de volta. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai o que Lázaro estava morto, né? Mas só que Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele era amigo de Jesus. Lázaro estava passando por uma situação de enfermidade, gritou por socorro, e Jesus falou que ia até ele. Jesus fala, ele lança uma palavra e diz assim: olha, Lázaro, ele não morreu, ele simplesmente dorme. E interessante que a primeira fala de Jesus é assim: ó, essa doença não é para a morte. Ele lança uma palavra e fala assim: olha, essa situação que ele está passando não é para um fim. Mas o texto diz que Lázaro morreu, Lázaro padeceu. Mas Jesus chega até lá e ele encontra-se morto. E quando eu vejo essa história toda de Lázaro, da amizade que Jesus tinha com Lázaro, isso reflete na humanidade, porque Jesus, Deus, ele tinha essa mesma amizade com Adão. Deus era amigo de Adão, né?
Mas um dia Adão ficou enfermo. E a enfermidade de Adão levou ele à morte. Por quê? E qual era a enfermidade de Adão? Era uma tentação. Porque a Bíblia declara que Eva, ela foi enganada pela serpente. Mas Adão, ele foi tentado. E todo ser humano só é tentado naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer. Então todo dia Adão se deparava com aquela situação e ele desejava, ele era tentado a comer daquele fruto. E o interessante é que uma das orações que Jesus nos ensina a fazer é justamente essa, pedir para que Deus nos livre das tentações. Porque não é pecado sermos tentados, mas o erro está quando nós cedemos à tentação. Então Lázaro, Adão adoece, Adão, ele simplesmente peca, ele morre, mas ele era amigo de Deus. E amigo que é amigo não abandona um amigo nunca, na pior situação que ele se encontra. E Lázaro, ele era amigo de Jesus. E a palavra declara que quando Jesus chega, Jesus chora. E Jesus se depara com Marta chorando, se depara com as pessoas que amavam Lázaro também, ali também estava chorando, porque alguém morreu. E Lázaro estava preso agora, sepultado. A palavra declara que ele já estava cheirando até mal. Mas o que me chama a atenção é que em meio àquele cemitério, em meio aos cadáveres, a voz de Deus ecoou. A voz do Senhor foi soprada em direção ao homem chamado Lázaro. E eu estava conversando agora há pouco com o Tom, e nós falamos domingo passado que a humanidade espiritualmente ela está morta, porque nós estávamos mortos. Efésios declara no capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos vivificou, quer dizer, Ele nos deu vida. E o interessante é que a palavra declara que o justo, ele viverá pela fé. Então, quando que alguém passa verdadeiramente a viver? É quando essa pessoa manifesta a sua fé no Deus vivo. Aí ela passa a viver. Fora isso, ela simplesmente existe. Ela existe. E quando nós lemos Eclesiastes capítulo 2, o interessante é que no verso 2 fala assim que tudo é vaidade. Tudo é uma vaidade. Mas no original a palavra vaidade quer dizer vazio. Então ele está falando assim, olha, tudo é um vazio. Aí Salomão começa a descrever esse vazio. Ele fala assim, olha, até o momento para trás não há ninguém mais sábio do que eu. Eu experimentei tudo nessa vida. Eu conheci tudo nessa vida. Eu pude conquistar tudo nessa vida. Eu pude ter tudo o que eu queria. Tudo aquilo que me dava prazer eu tentei buscar. Mas Salomão diz que tudo que ele buscou não passava de um vazio. Ele era vazio, né? Então isso é a vaidade do homem, a vaidade do mundo. Então quando nós olhamos toda essa plateia, nós vamos se deparar com pessoas, cada um no seu mundo, cada um dentro do seu ambiente. Uns no ambiente familiar, outros no ambiente social, outros criando um ambiente de relacionamento. E isso é bom. A questão é saber se isso preenche. Porque nem tudo aquilo que aparentemente parece ser bom pode preencher o vazio de um ser humano. E a palavra diz que há caminho que aos nossos olhos parece ser caminhos tão bons, mas o fim é caminhos que levam à morte. Mas Jesus chega lá em Betânia, e o interessante é que ele ecoa a sua voz. E quando a voz de Jesus alcança o morro, a palavra declara que Lázaro passa a ter vida. Ele passa a ter vida. E os nossos propósitos de nós virmos para a rua é na esperança que a voz de Deus, né, ele penetre dentro de uma sepultura espiritual, aonde tem pessoas que espiritualmente morreram, não há esperança. O interessante é que eu testemunhei na igreja e eu peguei um casal de homossexual transportando ele no carro. E aquele rapaz, aquele casal era da igreja e ele saiu da igreja. E o interessante é que eles começaram a cantar louvores comigo no carro. O primeiro desceu,
O segundo eu continuei para levar no seu destino. E o interessante é que eu perguntei para aquele rapaz, por que você saiu da igreja? E ele falou assim, eu saí por conta da minha sexualidade. Eu falei para ele assim, mas como é que você está? Ele falou assim, eu estou pensando em se matar, porque a minha família não aceita o meu relacionamento homossexual. Eu estou com um mês que eu acabei de perder o meu pai. E eu sei a palavra, que a palavra diz ao meu respeito. E eu acho que a única solução que me resta é eu tirar a minha própria vida. E naquele momento eu parei o carro e passei a conversar com aquele rapaz. E eu comecei a falar para ele que Deus nunca tinha o esquecido. Eu falei que o que era lamentável é que a sua deficiência, o seu erro ou o seu pecado, era aqueles pecados visíveis. Aquele pecado que as pessoas veem, condenam e julgam. Mas eu falei para ele que eu também era um pecador. E que todo dia eu estava lutando contra mim mesmo. Por quê? Porque eu reconheço que, humanamente falando, a minha natureza, ela é uma natureza humana. E onde há a humanidade, existe a probabilidade de falhas. E às vezes nós prejulgamos uma situação porque é coisa aparente. Mas nós temos também a consciência que todo dia necessitamos ser tratado na nossa alma, ser tratado no nosso interior. E eu olhei para aquele rapaz e eu falei assim, olha, Deus não te abandonou. E ele falou assim, ele me abandonou. Eu falei, não te abandonou. E ele falou, por que você tem certeza que Deus não te abandonou? Que Deus não me abandonou? E eu falei para ele, porque todo dia eu peço para Jesus entrar dentro do meu carro. E ele não ia permitir que você entrasse nesse carro se ele não te amasse. Ele não ia permitir que você entrasse nesse carro se ele tivesse esquecido de você. Eu falei assim, e nesse momento eu sou Jesus na sua vida. E falo para você, você não é esquecido. Eu falo para você que ainda os planos é verdadeiro. Eu falo para você que ainda tudo tem uma oportunidade de um recomeço. Mas eu aconselhei aquele jovem não ir para a igreja. Eu falei, não vá para a igreja. E por que eu falei isso? Porque eu estava com medo dele encontrar uma igreja onde as pessoas não conhecem ainda o amor de Jesus. Porque nem toda igreja está preparada para receber pessoas que infelizmente sofrem nessa situação. E ele chegou para mim e falou assim, mas eu nasci assim. Eu falei, você nasceu assim, mas só que você não nasceu com essa tendência. Porque Jesus falou que há pessoas que nascem eunucos e outras tornam-se eunucos. E qual é a função de um eunuco? Um eunuco não tem desejo sexual nenhum, nem para homem nem para mulher, porque eles nasceram exclusivamente para servir a Jesus. Mas por causa da natureza pecaminosa, o diabo se apropriou da situação e começa agora a fazer com que eles mudem a natureza de Deus, convertendo numa situação depravada. Mas Jesus não o esqueceu. Naquele momento eu abracei aquele jovem e falei para ele, entra no teu quarto quando você chegar hoje à noite, na tua casa, que Jesus vai estar lá. Rasga o teu coração, fala quem você é, fala os teus desejos, fala o que você anseia. Ele vai te ouvir. E depois que você se encontrar com ele, ele vai te dar um destino. Porque nós temos que entender essas coisas. Então Lázaro, ele estava morto. Mas existe uma humanidade que também está morta nos seus delitos e pecados. Mas a Bíblia declara, irmãos, que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. E sabe qual foi a ordem que Jesus deu para aquele povo? Tire as pedras. Quer dizer, eu não preciso das pedras, eu preciso que vocês façam alguma coisa. Por quê? Porque se eu não faço, as pedras vão fazer. Aquela pedra que estava impedindo Lázaro de voltar a ter vida, aquelas pedras que estavam impedindo Lázaro de ouvir a voz de Jesus, é a pedra da religiosidade, é a pedra de tantas situações que cria-se, é a pedra de muitas vozes, é a pedra de muitos conceitos. E Jesus fala assim, olha, se vocês não clamar, as pedras vão clamar de alguma maneira. Então eu não quero que pedras clamem. Então tirem a pedra. E a nossa função do Evangelho, irmãos, é remover as pedras para que as pessoas ouçam a voz de Jesus. E ao ouvir a voz de Deus, elas possam ter vida na sua vida espiritual. Então cada um de nós aqui, nós somos chamados para removermos as pedras.
Nós não vamos permitir que as pedras clamem. Ontem, então, eu fui pregar numa igreja lá em São Mateus. E eu fiquei sem graça, pastor. Eu fiquei sem graça porque eu falei para a Kézia, minha esposa, eu falei, cara, eu não quero pregar. Ela falou, mas por que, amor? Eu vi que só tem crente. É coisa de crente. Eu falei, vai acrescentar o quê? O que vai mudar? Eles já são alcançados, eles já são crentes, eles já servem a Deus. O que vou acrescentar para eles? Nada. Talvez seja só mais um pouco de conhecimento, um pouco de uma revelação da palavra. E o interessante é que Deus sempre honra, Deus honra, mas eu descobri, irmãos, que nós não somos chamados para estarmos em quatro paredes. Estar lá é bom, mas lá é simplesmente um meio para onde nós venhamos aprender, crescer, tratar nossas relações, nossa comunhão, mas o foco não está lá dentro, está lá fora. Está lá fora. Irmãos, todo dia, Deus me dá a oportunidade de compartilhar Jesus com alguém, todo dia. E hoje entrou um casal de pastores no meu carro. Eu levei ele no shopping. Eu falei para ele assim, como é que vocês vão? E ele falou assim, nós vamos pegar nosso passaporte. Eu falei, vocês vão fazer o quê? Ele falou assim, eu passei 5 anos na China. Há 2 anos eu voltei para o Brasil. Tá com 3 meses que eu casei. E agora domingo vai eu e minha esposa voltar para a Ásia. Eu falei, mas você sabe o que está acontecendo lá? Ele falou assim, eu sei, mas Deus é comigo. Ele falou assim, eu decidi ser um sacrifício. Olha aí, Jesus. Então é interessante, irmãos, que isso é missão. Porque tem muitos missionários que querem ganhar pessoas mortas. E quem são as pessoas mortas? São aquelas personagens que estão gravadas na cédula do euro, na cédula do dólar. Ele quer ganhar essas vidas mortas. Tá lá. Vou fazer missão aonde? Cara, ninguém quer ir para países aonde o comunismo impera. E aquele pastor falou para mim assim, olha, na primeira vez que eu fui, durante 5 anos que eu estive lá, nós fomos numa equipe de 20 pessoas. Das 20, nós testemunhamos 3 sendo assassinadas, mas nós não desistíamos. Querido, essa história de fazer missão em lugares, cara, isso é uma coisa nojenta, cara. É nojento. Por quê? Porque ninguém quer sacrificar a sua vida por amor a Cristo. Ninguém quer. Sabe, vamos fazer missão aonde? Mas primeiro deixa eu ver se eu vou correr risco. Deixa eu ver se vai me faltar alguma coisa. Deixa eu ver se eu vou ter algum amparo. Cara, que missão é essa? Jesus fala assim, olha, quer fazer missão? Beleza. Não levem nada. Não levem nada. Desarmem-se de tudo. Aonde vocês chegarem, saudem com a paz. Se não quiserem, não tem problema. Bata os pés, mas não leve nada. Isto é, o Pai vai suprir, Deus vai fazer. Então, irmãos, é preciso nós desarmarmos, sabe, dos nossos cuidados que temos que ter com a gente mesmo, quando na verdade o Senhor está nos desafiando a entrarmos em lugares onde muitas pessoas não querem mais ir. É isso. Eu conheço muita gente que são formados em teologia, pastor. Mas eles aprenderam para quê, gente? Simplesmente para se inchar de conhecimento. Aquilo que eu conheço eu preciso compartilhar. E aonde eu vou compartilhar isso? Sabe? Mas é difícil nós trazer pregadores para uma praça. É difícil, pastor. Porque na praça não tem uma recompensa. Não tem recompensa, irmão. Não tem recompensa financeira. Mas nós estamos aqui é para isso, irmão. É para isso. Glória a Deus. Eu estava falando para o Tom que hoje eu passei, eu vi os caras doidos, naquela loucura, sabe? Com o microfone na mão, de frente a uma loja, tentando de uma maneira ou de outra fazer com que as pessoas viessem a consumir os produtos da loja, de cara limpa. Eu falo, Deus, e quantas pessoas que têm vergonha de pegar uma caixa, pegar um microfone, sabe? De uma forma tímida, de uma forma retraída, né?
Aí tem pessoas que às vezes, sabe, isso não é incomodar ninguém, irmão. Isso não é incomodar. Sabe, nós estamos numa praça pública e aqui nós temos liberdade de gritarmos, temos liberdade de fazer qualquer coisa em prol do reino de Deus. A nossa timidez tem que guardar dentro de uma gavetinha, sabe? Então eu decidi, irmãos, sinceramente, eu decidi ir para a rua. A rua é o meu lugar. Eu descobri que Jesus me encontrou numa rua. E eu preciso encontrar outras pessoas também em uma rua. Hoje o Tom me fez umas perguntas doidas, porque o Tom é polêmico. Graças a Deus. Né? Falando sobre algumas necessidades. A nossa função, irmãos, é pregar o Evangelho. A função de Deus é ganhar o pecador. Nós plantamos, o Espírito Santo rega, mas é Deus quem vai dar o crescimento. Aparentemente dá-se a entender que ninguém está ouvindo, mas estão ouvindo sim. Mas assim, meus queridos, sabe, que amanhã sejamos Jesus. Vamos ser Jesus para as pessoas. Seja simplesmente isso. Sabe, Deus nos chamou para termos uma nova visão de vida, um novo entendimento. É ser Jesus. Ser Jesus para alguém. Ser Jesus para quem quiser. Esses dias entrou uma mulher no carro. Ela olhou para mim e falou assim: moço, você é evangélico? Eu falei: mas por quê? Ela falou assim: porque eu sou do Candomblé. Eu falei: me dê suas mãos. Ela pegou minha mão e disse: você é minha irmã em Cristo Jesus. Ela falou assim: como assim? Eu digo: você é minha irmã em Cristo. Em Cristo nós somos unidos. A palavra diz que Deus reconciliou consigo o mundo. Deus reconciliou o mundo. Eles não sabem. É por isso que há necessidade de falarmos desse Deus. Porque a humanidade não sabe que Deus já reconciliou consigo o mundo. E elas precisam saber que se havia uma divisão entre Deus e a terra, essa divisão foi rompida, o véu se rasgou. Então não há mais divisão, sabe? O véu se rasgou. E quando Jesus, ele olha para nossas vidas, quando Deus olha para nossas vidas, quando eu olho para vocês, eu vejo em vocês a semelhança de Adão. Mas quando Deus olha para mim, ele vê a semelhança de Cristo. Porque a Bíblia diz que quando nós nos unimos a Cristo, nós se tornamos um só com Ele. Então essa é a visão que Deus tem das nossas vidas, de Cristo. Ele não olha, sabe, ele não olha para o Tom, ele não olha para nenhum de nós, ele olha para Cristo. A visão de Deus é a visão de Cristo. E quando eu me uno a Cristo, eu sou um com Ele. Então eu preciso ser Cristo. E só vamos ter essa visão uns com os outros se for no olhar espiritual. Porque eu só consigo ver Cristo na vida do meu irmão no Espírito. Porque nós só temos essa revelação pelo Espírito. Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo. Então Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou. Então eu preciso entender que dentro de cada um de nós existe um Cristo. E eu só vou ter essa revelação no Espírito. E no Espírito eu entendo que eu consigo enxergar Jesus na vida de cada um de vocês. Então, irmãos, não é levar as pessoas à igreja, é levar as pessoas até você. E chegando em você, essa pessoa precisa encontrar Jesus. O doente precisa encontrar em você a cura. Sabe? Nós cantamos algumas canções: eu tenho sede, eu tenho sede. Cara, quando eu encontrei com Jesus, Ele injetou no meu ventre uma fonte para dentro aqui. Senhor, eu tenho fome. Quando Jesus entrou em mim o pão. O pão está aqui. Sabe? Então eu já tenho a água, eu já tenho o pão. As pessoas precisam vir beber dessa água, as pessoas precisam vir comer deste pão, mas aonde? Aonde Jesus está, porque Ele é tudo isso. E se Ele estar aqui, dentro de mim, então dentro de mim, dentro de você tem pão, dentro de mim, dentro de você tem água, para saciar a fome do sedento e a fome do faminto e a sede do sedento. Já está aqui, irmãos. Nós precisamos simplesmente ser Jesus. Começamos aqui, mas vamos continuar em nome de Jesus. Parece que não,
Mas se nós fizermos um culto hoje e passarmos um ano sem fazer de novo, isso aqui vai cair no esquecimento. Mas se nós insistirmos constantemente neste lugar, vai ficar uma coisa tão comum que as pessoas vão perceber quando estiver no seu desespero. Cara, eu vou lá na praça, porque eu sei que toda sexta-feira, nessa hora, Glória a Deus. Esse é o canal, sabe? Não é fazer hoje, daqui a 6 meses eu venho de novo. Não, sabe? É preciso que essa fonte ela comece a jorrar. E é tão bom quando você tem a noção que o cara tá perdido. Eu tô mal, mas eu sei que em tal praça, tal horário, às sextas, ou não importa, aos sábados, tem alguém ali, então eu vou lá. Porque é Deus quem atrai as pessoas, mas através de nossas vidas. Sabe, é muito bom falar de Jesus, mas ser Jesus é melhor ainda. Glória a Deus. 3, nós vamos gritar: ei, Jesus te ama e nós também. 1, 2, 3. Ei, Jesus te ama e nós também. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo!